Olá, turma do sétimo ano. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre termos essenciais da oração. Então, quais são esses termos? O sujeito e o predicado, tá? Então, o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Então, eu tenho aí o exemplo. Gabriel é muito inteligente. Para descobrirmos qual é o sujeito da oração, nós temos que fazer a pergunta para o verbo. É. Então, qual é a pergunta? Quem é muito inteligente? Eu vou ter a resposta: Gabriel. Então, Gabriel é o meu sujeito da oração. Já o predicado é o que se declara sobre o sujeito. Então, a partir do momento que eu sei quem é o meu sujeito, Gabriel, os termos que sobraram na oração, inclusive o verbo, é o predicado. Então, sujeito, Gabriel, predicado é muito inteligente. A palavra fundamental que se encontra no sujeito é classificada como um núcleo do sujeito. Exemplo: a roda do carro quebrou. O que quebrou? A roda do carro. Aqui eu tenho roda e carro. Qual é o termo principal aqui? Roda ou carro? Na dúvida, volta para a pergunta, para o verbo. O que quebrou? A roda ou o carro? Eu vou ter a resposta: roda. Então, aqui o termo principal dentro do meu sujeito é a palavra roda. Então, ela é o meu núcleo do sujeito. O verbo sempre vai concordar com o sujeito que acompanha. Exemplo: a menina comprou um caderno. A menina, eu tenho aqui menina singular, o verbo também vai estar no singular. João e Kaique viajarão no feriado. Eu tenho aqui duas informações. Quem viajará no feriado? João e Kaique. Tudo bem? Então, como eu tenho duas informações, plural, o verbo também vai estar no plural. A classificação do sujeito. O sujeito ele pode ser simples, quando ele possui apenas um verbo. Então, um exemplo: a menina comprou um caderno. Então, como ele possui apenas, um núcleo, menina, ele é um sujeito simples. Composto quando possui dois ou mais núcleos. No exemplo que nós tivemos, João e Kaique. Eu tenho duas informações, dois núcleos, sujeito composto. O sujeito oculto é quando não aparece o sujeito na oração, mas como o verbo está na primeira pessoa ou na segunda, tanto singular quanto plural, ele pode ser identificado. Então, por exemplo, fomos ao mercado. Quem foi ao mercado? Nós. Nós fomos ao mercado. Eu e você. Então, eu sei quem foi ao mercado. Então, aqui eu tenho um sujeito oculto. Mesmo que ele não esteja escrito aqui antes do verbo, eu sei quem é. Já o sujeito indeterminado é quando não podemos identificar o sujeito nem através do verbo. E o verbo vai estar na terceira pessoa do singular ou do plural. Pegaram os livros. Quem que pegou os livros? Não sei quem foi. Foram eles? Foram elas? Foi ele e ela? Então eu não tenho como identificar o meu sujeito. E o verbo está na terceira pessoa do plural. Se ele estiver na terceira pessoa do singular, ele vai estar acompanhado da partícula se. Precisa-se de pessoas. Precisa-se de professores, tá? Então, precisa está na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Ou eu posso ter um sujeito inexistente quando não possui sujeito nenhum praticando a ação do verbo, ou o verbo está indicando uma ação da natureza, ele for impessoal ou estiver indicando tempo. Então, exemplo: choveu muito. Então, quem é que praticou essa ação? A natureza. Não tenho nenhum sujeito lá. São 3 horas. Olha lá, o verbo está indicando o tempo. São 3 horas. Quem praticou essa ação? Ninguém. O verbo está indicando um tempo. Há pessoas no pátio. Então, há é o verbo existir, o verbo haver, né, no sentido de existir. Então, não tem ninguém praticando a ação, tá? Ok?